a rebelião das nações e a vitória de Cristo. Salmos de número 2, versículo 1 vai dizer assim: porque se amontinam as nações e os povos imaginam coisas vãs. Os reis da terra se levantam e os príncipes juntam-se, mancomunam contra o Senhor e contra o seu ungido, dizendo: rompamos as suas ataduras e sacudamos de nós as suas cordas. Aquele que habita no céu se rirá, o Senhor zombará deles, então lhes fará, na sua ira e no seu furor, os confundirá. Eu, porém, ungi o meu rei sobre o meu santo monte, Sião. Recitarei o decreto, o Senhor me disse: tu és meu filho, eu hoje te gerei. Pede-me e eu te darei as nações por herança e os confins da terra por tua possessão. Tu os esmigalharás com uma vara de ferro, tu os despedaçarás com um vaso de oleiro. Agora, pois, ó reis, sede prudente, deixai-vos instruir, juízes da terra, servi ao Senhor com temor e alegria, vós com tremor. Beijai o filho para que não se ire, e pereçais no caminho. Quanto em breve se inflamar a sua ira, bem-aventurados todos aqueles que nele confiam. O Salmo de número 2, ele é um salmo muito mais messiânico que toda a Bíblia. Os judeus antigos, eles consideravam de fato, um salmo real, usado nas coroações dos reis e na linhagem davídica. E a igreja primitiva, então, ela usou amplamente para afirmar e entronizar Jesus como sendo o Messias. E ele mostra, pelo menos para nós ali, 3 grandes verdades que precisam ser observadas. A primeira verdade: os homens que se rebelaram contra Deus. A segunda verdade: Deus entronizou o seu ungido, ou o Messias. E a terceira verdade é a vitória final de Cristo Jesus sobre a terra. E este salmo, ele é um anúncio profético falando sobre o reinado de Cristo, ou falando sobre o reinado do Messias. No fim da rebelião humana, então dá a autoridade absoluta ao Senhor Jesus sobre cada nação. Do versículo 1 ao versículo 3, fala-se das rebeliões que é levantada contra. Sim, porque se enfureceram as nações e os povos imaginaram coisas vãs, os reis da terra se levantam e os príncipes conspiram contra o Senhor e contra o seu ungido, dizendo: rompamos os seus laços e sacudamos de nós as suas algemas. No antigo Oriente Próximo, quando o novo rei subia ao trono, era comum que as nações vassalas tentassem se rebelar, e os Salmos está mostrando ali então como uma figura da rebelião humana e espiritual com Deus. Ele está comparando toda essa rebelião humana no que diz respeito a Deus, e essa rebelião era uma rebelião coletiva, porque fala de nações, o que traz a ideia de governo, fala de povos, o que traz a ideia de outras culturas, e fala de reis, que está falando de líderes, daqueles que estão na frente, e de príncipes, que fala de sistema autoritário. E toda a estrutura, ela se levantou contra Deus. Toda a estrutura, ela se levantou num ato de rebelião contra o Senhor, contra Yahvé, contra o seu ungido. E os Salmos, ele vai antecipar que os povos rejeitaram a Cristo, não apenas como Davi, e isso tem sido cada vez mais normal, mais natural, A rebelião, ela tem um desejo muito grande de quebrar laços, quebrar alianças. O mundo vê os mandamentos de Deus como algemas, mas na realidade tudo isso é a proteção que Deus está trazendo sobre a vida do homem. Atos capítulo 4, do 25 ao 28, vai falar sobre o apóstolo Paulo, quando ele afirma, os Salmos 2, que se cumpriu em Jesus Cristo, quando os judeus e os gentios se uniram contra Cristo. João capítulo 1, do 10 ao 11, fala que o mundo não o reconheceu, sim, o mundo não recebeu ele. Romanos 1, do 21 ao 28, fala de toda a depravação do ser humano, do afastamento, da distância do homem para com Deus. Porém, quando nós olhamos para a palavra de Deus, precisamos entender que
a ideia da rebelião, ela é muito perigosa. A ideia da rebelião, ela é prejudicial. Os impérios humanos levantaram uma voz, mas Deus levanta apenas uma sobrancelha para dar fim a toda aquela situação. Deus fala na sua ira. Sim, a rejeição humana traz sérias consequências sobre ele. Deus estabelece o seu rei, ele constrói ou ele constitui um novo rei. O verbo no hebraico indica uma decisão irrevogável, seja, quando Deus decide, decidido está. O rei é colocado em Sião. Sim, Sião representa o trono davídico, o lugar da presença de Deus, o centro do governo messiânico. Daniel 2,44, o Deus do céu estabelecerá um reino que jamais será destruído. Lucas 1:32 ao 33, Jesus é o herdeiro do trono de Davi. Hebreus capítulo 1, versículo 3, Cristo está entronizado à direita de Deus Pai. E olhando para esse contexto, do versículo 7 ao versículo 9 de Salmos de número 2, vai falar que proclamarei o decreto, tu és o meu filho, eu te gerei, pede-me e te darei as nações por herança. Agora, quem está falando de fato é o próprio Messias. Tu és o meu filho e hoje te gerei. Este é um contexto usado lá no Novo Testamento para fazer a ideia da encarnação de Cristo, para falar sobre ressurreição e exaltação. Sim, o gerar aqui é trazer a entronização, a glorificação e não a criação. E as nações são dadas por herança, são dadas para Cristo. As nações foram dadas para o Senhor Jesus, que é uma herança universal. Os reinos humanos pertencem a Cristo. É Cristo quem governa, e governa com vara de ferro. No hebraico é Shebet Bezel, que é o centro, que é o cetro de ferro, que simboliza julgamento, autoridade absoluta e governo inabalável. É ele quem despedaça como vaso, assim como o vaso está na mão do oleiro. O oleiro no Antigo Oriente, próximo, ele quebrava o vaso para mostrar juízo. Assim Deus também fará com todos aqueles que se rebelaram, ou com todos aqueles que se rebelam. Hebreus capítulo 1, versículo 5, vai citar os Salmos 2 afirmando a aflição divina de Cristo. Apocalipse 2, 26 e 27, Cristo compartilha esse cetro com os santos. Apocalipse 19, 15 e 16, Cristo voltará, ou Jesus voltará para reger as nações, com vara de ferro. E o apelo, diante de tudo isso, é o apelo à sabedoria, do versículo 10 ao 12. Agora, pois, ó rei, sede prudente, servi ao Senhor com temor e beijai o filho. Deus, ele termina os salmos com um convite da misericórdia dele, chamando o ser humano ao arrependimento. Então precisamos ser prudentes e sim reconhecer que Cristo, ele é o rei, que Cristo é o Senhor dos senhores. Servir com temor e alegria. Temor aqui fala de reverência, tremor fala de humildade, alegria fala de celebração da graça, de celebração daquilo que foi dado para nós. Beijar o filho, beijar no mundo antigo, é um gesto de rendição, ou seja, beijar os pés do rei é reconhecer o seu governo, reconhecer a sua autonomia. E há para nós dois caminhos a partir daí: o primeiro caminho, que é rejeitar, trazendo sobre nós a ira de Deus ou a destruição, e o confiar, que é trazendo para nós refúgio, paz e vida eterna em Cristo Jesus. João 3,36, quem crê no Filho tem a vida, quem rejeita não verá a vida. Filipenses 2:10 ao 11, todo joelho se dobrará diante de Cristo e toda língua confessará que Ele é o Senhor. Mateus 28:18, toda autoridade me foi dada em cima do céu e embaixo da terra. Isso falando do Messias. Sendo assim, você precisa compreender que nos dias de hoje, o mundo continua quase que sempre em suas rebeliões, trazendo as suas ideologias, sistema político, culturas que são anticristãs, orgulho humano, mas nada disso vai abalar o trono de Deus, o trono de Cristo, ou até mesmo a sua autoridade, porque Cristo já reina. Sim, não estamos esperando que Ele venha
reinar ou exercer autoridade. Ele já fez isso, ele já recebeu isso, e a missão continua. Pede-me e eu te darei as nações, falando sobre a evangelização e a proclamação. A igreja, ela não perde, ela avança. Não vivamos derrotados, temos que viver como que fomos enviados por Cristo. Há um chamado ao arrependimento hoje. Sim, o tempo da graça, o tempo de